Olá, é uma satisfação ter você nos escutando. Eu sou Lucas Vilas Boas e você está no podcast Misciência. O episódio de hoje é o primeiro do último ciclo de entrevistas sobre a prática do tarô em tempos de pandemia, que ocorrerá nos 3 primeiros finais de semana de agosto. Como nosso antepenúltimo convidado dessa fase, contaremos com a presença de Josenias Nolasco. Josenias tem 23 anos, nasceu em Jeremoabo, na Bahia, e formou-se fonoaudiólogo pela Universidade Federal de Sergipe, no campus Lagarto. Tarólogo e ocultista, desde mais novo tem um fascínio e uma curiosidade enorme por tarô, runas, hieróglifos, hermetismo e simbolismos dos mais variados. Iniciou seus estudos com tarô durante o período da pandemia devido à impossibilidade do ensino presencial e por se ver bastante recluso e entediado. Nesse sentido, conhecer o tarô foi de grande valia nessa época, pois o ajudou a lidar melhor com a forma como o mundo estava naquele período, visto que, para ele, o tarô é uma importante e valiosa ferramenta de comunicação. Josenias, seja muito bem-vindo ao podcast Misciência. É um prazer recebê-lo aqui, ainda mais sendo mais uma pessoa que, mesmo não sendo aracajuana de nascença, é radicada na cidade lar do Misciência. Boa tarde, Lucas. É um prazer também estar participando do podcast. Acho que desde a universidade eu já acompanhava um pouco dos posts de vocês, do trabalho de vocês. Sempre me interessei muito. Logo assim, quando eu comecei a fazer meus estudos sobre tarô, foi um dos primeiros locais assim que eu tive um contato próximo, já que o núcleo de vocês é aqui em São Cristóvão, né? Então era um âmbito assim próximo que eu conseguia acompanhar alguns posts de vocês, algum conteúdo. Então é um prazer. Eu fico muito feliz de saber que a gente repercutiu de alguma forma, que despertou seu interesse. Pra gente é realmente muito gratificante. Então, para começar a nossa entrevista, eu gostaria de partir de um ponto inicial, que é saber se você segue alguma religião ou alguma doutrina espiritual específica. E se sim, quais são elas? Ou se é somente uma? Inicialmente, acho que como a maior parte das famílias brasileiras, meu núcleo sempre foi muito cristão, mas eu nunca consegui muito me identificar com o cristianismo por algumas questões de ponto de vista que para mim nunca foram muito compreensivas. Então algumas coisas que eu não conseguia entender dentro da religião, e mesmo depois de mais velho, com alguma leitura, não era uma coisa que me despertava algum interesse. Então, como eu sempre comentei com você, eu tenho esse interesse, sempre gostei muito de ler sobre ocultismo, sobre hermetismo, sobre religiões. Sempre foi uma coisa que me despertou muita vontade de entender mais. E acabou que hoje, atualmente, com meus 23 anos, o que mais me identifica e mais se encaixa no meu ponto de vista é Telemann. Não sei se você já ouviu falar... Da linha de Crowley, né? Isso. Telemann hoje em dia é dentro dos parâmetros que eu vivo, nesse conceito da verdadeira vontade, é o que eu mais consigo me identificar, entende? Atualmente é a religião que mais consegue realmente me reconectar comigo mesmo. Essa questão de viver a minha verdadeira vontade, fazer as coisas que realmente vão me trazer satisfação e não ficar preso muito no que a sociedade me impõe como uma necessidade de fazer ou imposições do dia a dia que me são feitas. E, por exemplo, até em questões diárias, em situações que eu não posso resolver, mesmo naquilo eu tento tirar pelo menos um mínimo de uma lição. Não também tentando romantizar os problemas que acontecem no dia a dia, porque problemas vão acontecer independente de acontecer, entende? Só de você sair de casa, você já está se colocando à beira de centenas de situações diferentes, das mais bobas às mais complicadas. Então, o máximo que Telemann consegue me entender e me fazer compreender é que todo dia eu tô aprendendo alguma coisa, e todo dia eu tô mais perto dessa verdadeira vontade, dessa grande obra, entende? É uma coisa que para mim sempre fez sentido, porque antes mesmo de eu saber o que era Telemann, eu já me identificava com o que eram as leis de Telemann. Então foi muito engraçado, eu começando a estudar uma coisa que pra mim eu tava só lendo uma coisa que pra mim já fazia sentido. Então foi um contato engraçado, porque era como se aquilo fosse uma coisa que eu já fazia sem saber que aquilo tinha nome, entende? Então hoje pra mim é a religião com a qual eu me identifico e consigo, as linhas filosóficas com qual eu mais consigo me identificar, não a maioria do tempo, porque afinal de contas, religiões e religiões nem todas são perfeitas e têm seus pontos. Afinal, falar do Crowley é um ponto extremamente sensível, visto a personalidade que ele era, tanto como indivíduo, quanto as coisas que ele fazia extraoficialmente, visto que ele não era um grande exemplo de ser humano. Mas as práticas dele, infelizmente, falam por si só. Não tem como desassociar a Telemann do Crowley. Então, é uma coisa que a gente tenta lidar como dá.
A gente tem que se adaptar, né? Porque existe a doutrina, existe a religião, existe a filosofia e existem as pessoas que estão por trás disso tudo. As pessoas que deram os maiores impulsos, que iniciaram, que foram os nomes que tornaram aquilo algo daquele porte. Crowley, ele é polêmico, ele é emblemático por causa disso, porque o tanto que ele é importante é o tanto que ele é controverso. Então é um tanto complicado. Tem controvérsias no nome dele. Mas uma coisa muito boa também da Telemann, né, que é uma coisa que é muito não é muito discutida na realidade, é que dentro de Telemann, a maior parte das obras, as coisas que nós vemos de materiais, de pesquisas realmente a fundo, leituras mais profundas, materiais assim interessantes, a maior parte foi escrita por mulheres dentro de Telemann. Porque, por exemplo, dentro do Crowley tinha toda essa controvérsia de que sempre era como se fosse uma competição para ver quem era o mais daquela ordem. Então, muito do que tinha lá acontecendo era porque os homens estavam tão ocupados em brigar entre si que quem realmente estava trabalhando e fazendo aquilo acontecer eram as mulheres de Telemann, entendeu? Eram os telemitas. Então, até nesse ponto, o Telemann é engraçado, que ela mostra que até nisso o homem não consegue desvencilhar esse problema de deixar que tudo é um conflito e tudo é uma competição. E ainda tem a questão do próprio tarô de Thoth, né? Porque foi desenhado pela Lady Frida Harris e se a gente parar pra pensar, o baralho é mais dela do que do próprio Crowley. Esse é um ponto. O que ela traz naquele simbolismo surrealista que é rico. É lindo, é lindo. É impressionante, é muito difícil de você interpretar o significado total daquilo ali. E vem mais dela, mais da arte dela, da visão espiritual dela, da visão dela de Telemann do que do próprio Crowley. Eu acho isso, assim, fascinante. Eu acho o aspecto mais fascinante desse tarô em si. Exato. Tanto que, se eu não me engano, deixa eu errar, tá aí no ar, eu acho que ele compartilhou desse material com ela, do material que estava sendo feito do tarô, para que ela realmente pudesse desenhar como tem de ser feito. Afinal, já que a gente estava dentro da Telemann, então aquilo também era coisas palpáveis, mas acaba que quando você bota Frida Harris de um lado e o nome do Aleister Crowley, ninguém se importou que ela que foi lá, que fez a arte, que teve todo o processo enquanto construía cada obra de arte dentro de cada uma daquelas 78 cartas e deu todo o crédito pro Crowley, como quase tudo que acontece nas ordens por qual ele passa, sabe? Um ponto a ser bem criticado dele. Realmente. E você diria que a sua relação com o tarô, ela tem alguma associação direto com esse seu despertar espiritual, esse seu conhecimento espiritual, com a Telemann em si? Bastante, eu acredito que hoje eu consigo me identificar, né, assim, sabe quando você consegue olhar pra sua vida e ver que todos os âmbitos dela estão caminhando na mesma direção? Como se todos os caminhos pelo qual você foi trilhando, os problemas, coisas com que você resolveu, finalmente você tá vendo que tudo que foi construído tá fazendo sentido, entende? E hoje em dia eu consigo me identificar nisso, tanto quanto as minhas práticas, os meus estudos. Então hoje eu consigo olhar que minhas tiragens de tarô, tudo que eu faço está bem conciso, tanto com meus pontos filosóficos, tanto com a minha religião, tanto quanto o modo como eu tento me expressar como indivíduo. Então sim, eu acho que se relaciona bem. Sobre o tarô, o que ele é pra você e como você se relaciona com ele atualmente? O tarô, inicialmente, eu comecei a estudar tarô ali em meados um pouco antes da pandemia. Então, eu já acompanhava alguns conteúdos, via alguns posts de algumas páginas, lia alguns materiais, já buscava alguns conteúdos, alguns livros, só que, como inicialmente eu me interessei já de cara pelo tarô de Thoth, porque eu achei as artes muito bonitas, e aquilo chamava muito a minha atenção, brilhava muito os meus olhos. Então, eu percebi que aquele tarô ali, ele tinha uma complexidade gigantesca, porque acaba que o tarô de Thoth ele é completamente relacionado à Telemann, mas você não consegue desassociar a cada simbolismo daquela carta e não dizer, nossa, isso aqui faz correlação com o verso do livro da lei, tal versículo, entende? Tudo é bem relacionado, mas o tarô pra mim hoje, ele partiu mais como um oráculo e como realmente uma ferramenta de trabalho. Eu já trabalhei com tarô, mas era mais tiragens para amigos, para pessoas conhecidas que já tinham tirado tarô comigo uma vez ou outra de bobeira, se interessaram e vieram tirar de novo. Nunca foi uma coisa realmente profissional, mas o tarô em si ele me ajuda porque, por exemplo, eu tenho algumas práticas ritualísticas, cerimoniais, então o tarô pra mim ele é uma ferramenta como uma mensagem. O tarô eu consigo sentir que ele expressa muito mais do que só um oráculo em si, sabe? É como se cada carta ela tivesse um peso e uma complexidade gigantesca. O tarô pra mim ele é muito mais do que um oráculo, é como se fosse toda uma ferramenta de
comunicação extremamente ampla, que cada pergunta, se ela não for bem direcionada, ela pode dar uma resposta que para você não vai fazer sentido, porque a sua pergunta inicial não fez sentido. Então é como se fosse todo um mecanismo que, se desde o ponto A ao ponto B, se algo muda, a resposta também vai ser influenciada, entende? Como se fosse ao todo tempo estivesse sempre em mudança, sempre em alteração. E uma coisa que eu acho muito interessante do tarô, que mesmo com todo esse simbolismo, toda essa carga que ele tem, de cada simbolismo que cada carta representa, ele consegue se adaptar bem à medida que o tempo vai passando, a mensagem ela sempre vai conseguindo se encaixar numa nova analogia. Então o tarô para mim ele é uma ferramenta de comunicação imprescindível. E o seu contato com o tarô, você falou que aprofundou os seus estudos, iniciou oficialmente os estudos no tarô durante a pandemia. Mas esse seu contato com o baralho, com o oráculo, ele vem de antes disso? Você já tinha essa curiosidade? Você já tinha tido esse contato antes da pandemia? E quando foi que começou mais ou menos a trabalhar, que você assumiu? Eu sou realmente um tarólogo profissional e se impôs como tal. Acho que eu comecei a ler sobre tarô, porque como eu falei, no primeiro momento eu sempre tive esse fascínio. Então, de cara, o que mais chamava atenção eram tarô e runas. Porque pra mim, como eu falei, eram ferramentas de comunicação que tinham todo esse simbolismo, e pra mim aquilo era muito interessante. Eu sempre me interessei muito por essa questão de comunicação, sobre mensagem, sobre como, às vezes, a nossa fala muito mais do que simplesmente a gente pensa que tá falando. Então, eu comecei a estudar e ler sobre o tarô, e às vezes tava sem fazer nada, tirava um tempo para ver alguma coisa, logo no começo de 2019, mas o meu interesse já vem de mais tempo. Desde ali da adolescência eu já tinha esse interesse, só que não era uma coisa tão acessível de comprar, tanto que eu vim comprar meu primeiro tarô, porque antes eu tinha um tarô que eu estudava com ele e praticava, que era um tarô que era realmente impresso. Então eu vim conseguir comprar meu tarô depois que eu consegui juntar uma graninha sobrou da bolsa de pesquisa que eu tinha na época na faculdade, e eu consegui comprar meu primeiro tarô. Ainda era um falso do tarô de Tote, mas pra mim já servia, entende? Tanto que é o tarô que até hoje eu uso pra fazer a tiragem, uma tiragem mais pessoal pra mim. Entendendo que ele não é o melhor de todos, mas entendendo que ele é meu. Então foi mais ou menos esse período, e quando eu realmente consegui me enxergar e dizer, agora eu sou tarólogo, demorou um tempo. Porque pra mim eu tinha muita dificuldade, porque quando alguém vem num tarólogo, ela não quer que o tarólogo tenha dúvidas. E pra mim o tarô é uma coisa também muito séria, porque, por exemplo, às vezes uma pessoa chega pra você com algum dilema, alguma dúvida, que pode realmente afetar a vida dessa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que sofre algum tipo de violência, entende? Você passa um conselho pra essa pessoa de, por exemplo, revide, ou então, tente resolver esse problema dessa tal forma. Quando você passa essa mensagem pra ela, dependendo da carta que você tirou, a forma como você expressa essa mensagem, desde a fúria com a qual você passa a mensagem, a tranquilidade com a qual você não passa, tudo isso está influenciando o consulente. Tudo que a gente fala no decorrer de uma consulta, a gente acaba influenciando ele. Então, para mim, era muito difícil ter certeza do que eu tô falando para ele, porque na minha cabeça tinha uma questão sempre. E se eu tiver entendido o ponto errado dessa carta? E se eu passar a mensagem errada e, sei lá, dar um atraso na vida desse cara ou dessa mulher? Entende? E como eu falei, eu tirava tarô ainda mais para pessoas que eram próximas a mim. Então, vez ou outra, eu tinha que entender que eu tinha que separar a minha opinião sobre aquela situação, porque infelizmente eu era amigo, então às vezes vinham situações que eu sabia do que estava acontecendo e tinha que me manter distante daquilo, imparcial, para conseguir ter uma leitura realmente eficiente. Então, para mim vai muito dessa questão de conseguir, era muito essa questão de conseguir entender, olha, até esse ponto aqui eu sou seu amigo, até esse ponto aqui eu sou tarólogo. Então, isso aqui e tal, se tiver que dar escracho, se o tarô me mandar te dar um escracho, eu vou te mandar dar um escracho, mas lembre, ele é a mensagem, eu só sou o mensageiro. Eu tô tirando aqui, mas só tô passando o que me foi passado. Então não fique com raiva de mim, eu sou apenas o mensageiro. É sempre esse desencontro, né, da mensagem e de você estar sendo essa ponte entre as cartas e o consulente. Exatamente, essa incerteza de, chegou isso aqui pra mim, como é que eu vou passar pra ele agora? E é que nem aquela brincadeira que a pessoa faz com fofoca, sabe? Uhum. Que aconteceu a situação A, aí quando o outro contou já virou a situação B, e aí vai acrescentando detalhes ou coisas que vão sendo perdidas e confundidas. E meu maior receio era esse. Então eu vim realmente conseguir me enxergar como tarólogo. Depois de bastante tempo, eu até participava
participava de um grupo de estudos de tarô. Então foi um lugar em que a gente praticava, tinha rotinas de tiragem de tarô, tirar tarô para outras pessoas, realmente colocar em prática e não só ficar compreendendo o que aquela simbologia significava. Realmente ir tendo sua rotina de prática, tendo o contato com o tarô, utilizando o tarô no dia a dia, para realmente aperfeiçoar como parte de si, já que é uma coisa que o tarólogo, ele é a ferramenta de trabalho do tarólogo. Então é o ganha-pão dele. Então é uma coisa que pra gente tem que ser muito importante, tem que ser muito bem próximo, entende? É quase como se fosse nós. Então ali em meados tem mais ou menos um ano e meio que eu realmente consegui me enxergar como tarólogo e dizer, ó, agora eu sou tarólogo, agora eu consigo fazer uma tiragem e passar certeza no que eu tô falando. Ou pelo menos caso eu cometa um erro, cometa um gafe, conseguir sustentar o problema, entende? Conseguir entender que eu errei, é isso aí, bola pra frente. Esses desafios, né, de quando você tem algo que você não só se afeiçoa, mas que você tem um contato mais do que somente ter uma carreira profissional, é algo pessoal, é algo particular, é algo do seu eu, algo muito íntimo, e você levar isso para o profissional é sempre uma relação muito complicada, uma relação, logo no início, né, quando você está se estabelecendo, é uma relação meio atropelada, você fica sem saber o que é amor, né? Isso, difícil de diferenciar, sabe, de separar até onde vai um, até onde vai outro. O que é a minha paixão, o que é o meu trabalho, o que é a minha opinião pessoal, o que é realmente a minha visão enquanto profissional para o meu cliente. Então, tudo isso vai se confundindo um pouco, mas com o tempo, né, com a prática, você vai conseguindo delimitar bem, ou mais ou menos bem, os limites de cada coisa. E você já tem mais de um ano, eu acredito que já não seja mais um problema, e se ainda há algum receio, é um receio muito menor do que quando você começou. Exatamente. Eu só consegui realmente me sentir tarô quando eu conseguia fazer consultas assim. Por exemplo, eu participava de alguns grupos de anime, e vez ou outra eu comentava que eu tirava tarô e aparecia alguém querendo tirar. Eu falava, vamos. Aí abria um Zoom, tirava um tarô. E aí, no momento que eu conseguia tirar um tarô para aquela pessoa que eu não fazia a menor ideia de quem era, eu conseguia ser imparcial, conseguia passar a mensagem, conseguia ver que a mensagem tinha feito sentido pro consulente, que ele tinha entendido a mensagem. Então, para mim, aquilo ali foi entender que agora, finalmente, eu tava conseguindo desempenhar um trabalho do tarólogo, não vou dizer completamente, porque eu acho que completamente é muito amplo, mas o necessário. Eu tava conseguindo realmente exercer o trabalho como tarólogo, passando a mensagem que eu tinha que passar, com a confiança que eu tinha e sem aquele receio de, sei lá, às vezes começar uma consulta, que era meu maior problema, com eu acho. Nossa! Às vezes eu falava eu acho e minha cabeça depois ficava assim, eu acho. Ecoando. E um sentimento de tristeza martelando no coração. Então quando eu consegui me livrar desse eu acho, mais um ponto que Telema me ajudou muito é que agora eu consigo ter mais certezas na minha vida. Então agora, sentindo que eu tô na direção certa, não tem mais tantas dúvidas no meu dia a dia. Agora, se eu sei qual é a direção, eu consigo só seguir reto. Então só faço o que eu preciso fazer e é uma tranquilidade a mais que eu tenho. Entendendo isso dentro dos parâmetros como tarólogo também. Eu entendo que o consulente quer me perguntar, eu entendo a mensagem que eu tenho que passar e eu passo a minha mensagem. E é isso, essa é a minha função como tarólogo. Perfeito. E sem considerar sua prática profissional, pensando a leitura do tarô pessoal mesmo. Você faz a leitura pra você, faz parte do seu dia a dia, e se isso acontece, ela vai estar mais ligada a momentos de dificuldade ou não? Isso é engraçado, porque eu sou o típico cara supersticioso. Então, pra mim, tudo é um sinal do universo. Pra mim, tudo é alguma coisa cósmica acontecendo e de alguma forma isso é um sinal. Então, a vida pra mim é chata. Então, se eu puder achar sentido, achar alguma coisa que me distancie real desse tédio do dia a dia, pra mim é muito valioso. Então, o tarô pra mim é uma ferramenta que eu uso diariamente. Desde pra resolver pequenas situações, a solucionar conflitos bobos do dia a dia. Às vezes até pra saber uma fofoca, velho. Assim, tô de boa, aí eu tô com o tarô no trabalho, rolou alguma situação, eu quero saber o que rolou. Aí eu espero todo mundo sair, vou tirar meu tarozinho. Aí depois eu vou sondando, e às vezes eu vejo que realmente era aquela situação, aquela carta que saiu, sei lá, dos amantes, fazia total sentido, entende? Então, pra mim, o tarô, ela é realmente como se fosse um amigo, uma companhia que eu levo no dia a dia e eu utilizo das situações mais simples e usuais até para montar um ritual, até para trabalhar com consulente. Então, realmente é uma coisa que eu começo a usar de cedo até o fim do dia. Não sou aquele tipo de pessoa também que eu tiro tarô o tempo inteiro, mas quando eu necessito tirar, ou quando eu estou com intenção de tirar, eu tiro. Então, é uma coisa bem acessível para mim, mas quando eu vejo que há uma necessidade, ou que, tô a fim de tirar um tarô, vou tirar um tarô.
E você acredita que quando você está passando por um período de crise, seja um período pessoal ou um período mais amplo, né, como a gente viveu na pandemia, você intensifica essa recorrência ao tarô? Sim. Acho que acaba que é um ponto que todo mundo, quando tá muito apreensivo, quando a vida começa a te bater demais, todo mundo tenta achar não um escape, mas alguma coisa com que você consiga focar sua cabeça e espairecer. E o tarô, pra mim, ele conseguia ser essa ferramenta, entende? Então, quando eu tô mais ansioso, eu uso o tarô pra me dar uma dica, me dar um conselho. Nem que seja só pra me falar uma coisa que eu não quero ouvir, ou às vezes me falar uma coisa que não tem o menor sentido. Mas às vezes ele ali, ele é uma presença que pra mim funciona pra conseguir ter um norte, um direcionamento, um toque, um conselho, entende? É realmente como se fosse a minha ferramenta oracular que tá lá pra tudo. Falando agora mais especificamente sobre o período de pandemia. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer é em relação a como foi o momento pra você, como foi espiritual e emocionalmente. A pandemia em si acho que foi um dos momentos mais complicados. Na época, minha família estava acabando de se recuperar de uns problemas de saúde. Então, de início, já foi um impacto em tanto, porque desde a péssima administração do governo anterior em relação à pandemia, que foi simplesmente ridículo. Então, eu só consegui acompanhar enquanto não tinha mais UFs, não tinha mais aulas EAD. Tava tudo uma bagunça, a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não sabia como estava acontecendo as vacinas, os números de mortos aumentavam, então foi um momento de muita tensão. Então, o pai é um velho, então eu tinha receio, eu tinha preocupação, porque eu sabia que em casa, não sei, às vezes acontece, então eu tinha esse receio. Então, o tarô, nessa época, pra mim, ele foi uma ferramenta pra realmente conseguir me acalmar, porque em si foi difícil lidar com a pandemia, não foi uma situação fácil pra ninguém, até para as pessoas que, graças não perderam ninguém, que não foi uma coisa fácil de acontecer devido ao grande número de pessoas que vieram a óbito. Mesmo você não conhecer um parente, alguém distante que não veio a falecer, o que é difícil. Então foi complicado lidar mesmo distante, mesmo só conseguindo observar o caos que estava acontecendo no mundo. Era de cair o queixo, a gente só conseguia acompanhar passo enquanto tudo só ruía. Então foi uma situação que realmente eu, por sorte, por não sei a quem agradecer nesse momento, mas minha família conseguiu, não tive nenhum parente doente, ninguém muito próximo, nenhum conhecido. Então nesse ponto ela foi um pouco mais tranquilo, emocionalmente falando, mas foi uma tragédia acompanhar todo o passo a passo da pandemia. E espiritualmente, você acredita que você teve uma relação maior com o sagrado, que essa sua relação mudou durante a pandemia devido ao Covid? Não só com o tarô em si, mas um contato com o universo espiritual como um todo? Acredito que sim. Na época da pandemia foi a época em que eu mais me foquei em realmente estudar sobre ocultismo, estudar sobre hermetismo, ler sobre vertentes religiosas, estudar sobre demonolatria, estudar sobre vários tópicos que para mim eram muito interessantes, mas que eu nunca tinha me proposto realmente a sentar e estudar. Então quando eu vi que o mundo estava, entre aspas, acabando, foi praticamente o que aconteceu, eu me vi agora com pelo menos tempo sem faculdade, tempo sem nada, só foquei tudo que eu tinha naquilo. Então nessa época foi a que eu mais percebi a necessidade que eu tinha de me reconectar com alguma coisa, entende? Eu nunca fui muito religioso, mas eu sempre tive muita dificuldade em ter algo a me conectar. Eu sempre tive essa dificuldade em fazer conexões. Então pra mim a pandemia foi uma época de perceber o quanto às vezes essas conexões, seja com o Sagrado Anjo Guardião, seja com Jesus, seja com Jeová, seja com Oxum, com qualquer entidade, qualquer ser que você tem, esse apreço, esse vínculo, como era importante, como às vezes faz uma falta você não ter algo com quem se conectar, algo a quem acreditar, entende? Algo a quem ser devoto. Assim, durante a pandemia a gente viu, né, tudo ficou muito digitalizado, as práticas sociais e dentre elas, principalmente as práticas religiosas, foram todas para o âmbito virtual. A gente viu missa acontecendo online, viu os cultos acontecendo online, a própria leitura de tarô, ela foi totalmente pro remoto, já vinha acontecendo essa virtualização da leitura de tarô, mas ganhou um impulso completo durante a pandemia. Isso para você, de algum modo, mudou a sua forma da leitura do tarô? Tudo bem que você vai iniciar esse processo enquanto tarólogo profissional durante o período de pandemia, então não tem um antes e depois na sua prática pessoal. Não tem um grande comparativo, né, de como era antes para como depois, visto que ela começou de verdade já ali dentro da pandemia. Mas você acredita que esse ambiente do virtual, esse contexto de uma leitura de tarô num espaço, em vez de você ter o seu espaço estabelecido para fazer a leitura, ter a presença do consulente, você acha que isso
isso é algo que impacta, isso é algo que muda, ou você sente que esse peso não existe, é algo puramente material? Eu acredito que nessa questão da virtualização do tarô é muito a questão de 2 pontos. Tanto na questão de ter facilitado as tiragens, as consultas, porque como a gente viu, na pandemia não tinha realmente como você se deslocar. Então o único meio com que você tinha como manter sua prática, se você era um tarólogo, se você era um estudante de tarô, até para tirar um tarô para um colega ou outro, foi realmente o Zoom, o Google Meet, essas ferramentas virtuais. Então da mesma forma com que isso distancia o tarólogo do consulente, porque eu acredito que às vezes você conseguir sentar com o consulente, você conseguir olhar na cara dele, você conseguir notar como ele tá vestido, como ele fala, quais são os gostos dele, isso facilita muito. Pensa comigo, lembra como eu falei que o tarô fala muito sobre mensagem? Sim. Às vezes a gente é nordestino, então tem certas gírias pra gente que quando a gente fala essa gíria, ela faz total sentido. É verdade. Entende? Porque a mensagem ela se encaixa perfeitamente na pessoa que ia receber essa mensagem. Então quando eu consigo entender quem meu consulente é, eu consigo entender o máximo possível de aspectos sobre ele, eu consigo melhor direcionar essa consulta. Eu consigo entender que forma de eu falar com ele vai ser melhor captada, que gíria ele vai entender melhor, se ele curte um anime, será que se eu fizer uma analogia com, sei lá, um One Piece, ele vai entender, ele vai captar? Se eu trouxer um ponto relacionado a esse tema aqui, se ele gosta de história, se eu fizer uma alusão histórica a esse ponto, será que vai fazer sentido para ele dentro dessa consulta? Então, o tarô em si, ele vai muito além de só o que a carta saiu. A forma como você passa essa mensagem, os elementos com quais você capta do seu consulente, são muito importantes também, porque eu acho que eles conseguem realmente direcionar, dizer, olha, essa carta aqui foi tirada para fulano esse, que não é só uma pessoa qualquer que sentou aqui, ele tem uma carga histórica, ele é uma pessoa, ele é o amor da vida de alguém, então tem todas essas questões atrás da consulta, e para mim isso foi um pouco perdido junto da digitalização. Então, de um lado a gente teve esse ganho com a facilidade, com a praticidade, com a rentabilidade também, porque às vezes o gasto que você tinha para se locomover, para fazer uma consulta, ou que o consulente ia ter para vir até o seu local de atendimento, foi cortado. Então eu vi também que aconteceu muito de baratear um pouco o preço das consultas. Foi uma coisa que eu notei que aconteceu um pouco, assim, dentro da pandemia, visto com o virtual, e como em tese a pessoa pensava, então quer dizer que eu não vou nem sair de casa, e ainda vou ter que pagar o mesmo preço pela consulta. Só que às vezes o pessoal entende que a consulta de tarô em si, ela não vai só pelo fato do lugar que você tá, entende? A pessoa, pra ela tá ali tirando tarô pra você, ela teve que estudar o simbolismo daquela carta, provavelmente ela passou noite sem dormir fazendo isso, então aquilo ali tá intrinsecamente relacionado à vida dela. Então não é como se fosse uma coisa que você pode só olhar e querer dar um preço, objetificar ou dizer, achei muito caro, não quero pagar esse valor não, mas infelizmente é o dia a dia que a gente nota. Então pra mim foi essa questão, de um lado ficou mais fácil, mais rentável, mas do outro lado tornou um pouco mais impessoal, porque até você consegue sacar pelo modo como a pessoa fala, algumas coisas dela, no meio de uma reunião como a gente tá fazendo, você consegue observar algumas coisas, mas eu sinto que não é a mesma coisa do cara a cara, do pessoalmente, entende? A questão até do tarô em si, do trabalho, eu sinto que nessa parte ele não é tão afetada, porque eu acho que o tarô em si, ele consegue se adaptar bem, então pensar que o tarô não ia conseguir sobreviver à pandemia é fazer pouco caso dele, entende? Eu acho que ele é uma tecnologia que a todo tempo ele tá se adaptando. Então veio a pandemia e o tarô foi se adaptando como veio. Hoje a gente tira tarô virtualmente. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas a gente continua tirando tarô. E isso não vai parar, provavelmente nunca. E em relação aos temas que foram abordados durante as investigações que seus consulentes pediam a você para fazer no tarô, a pandemia chegou a ser um tema procurado? Assim, em outras entrevistas que eu tenho realizado, eu notei que a pandemia muitas vezes não chegou nem a ser tema, e quando foi muito pontual. São casos que você diz, foram 2 ou 3 consulentes específicos. Foi da mesma forma contigo? E quais foram os principais temas abordados nas suas consultas durante a pandemia, e se houve alguma mudança de lá pra cá, né? Durante a pandemia e depois da pandemia. Então, inicialmente, acho que ninguém que tirava tarô comigo, né, um dos meus amigos, né, das pessoas próximas, que sabia que eu tirava tarô e se interessava por tirar, chegou a mandar uma mensagem, chegou a fazer uma consulta comigo e questionava sobre a pandemia. Normalmente as perguntas eram perguntas muito mais voltadas a, por exemplo, ansiedades ou receios, ou inseguranças com relacionamentos, por exemplo. Casais que estavam sem se ver devido à pandemia,
pandemia, questões de conflito em casa com pai, mãe, porque acabou que a pandemia fez você ser meio que obrigado a fazer o de volta para casa. Então muita gente que já tinha certos conflitos e voltou para casa, como muitos amigos meus, então foi um tópico que foi bastante comentado nessa questão. Mas pandemia em si foi um tópico que foi pouquíssimo tocado. No máximo alguém que estava muito preocupado e queria saber, sei lá, vou perder algum parente na pandemia? Só que eu acho que isso é uma pergunta um pouco complicada, porque isso quer que o tarô diga como é que a pessoa vai se portar durante toda uma pandemia, no meio do governo do Bolsonaro. Isso exige demais do tarô, entende? Isso é fazer com que ele exceda todas as possibilidades. E você vê alguma mudança? Os temas mudaram depois que a pandemia acabou? Ou continuaram ainda na mesma linha dos relacionamentos? Ou surgiram alguns temas novos? Não novos, mas que se tornaram mais frequentes. Eu acho que hoje em dia, pelo menos as pessoas com quem eu faço tiragem ou com quem eu tenho contato, são muito mais pessoas com quem trabalham com tarô de forma mais ritualística. Então, como eu comentei, eu participo de alguns grupos de estudo. Nesses grupos de estudo, nós estudamos, por exemplo, demonolatria, tarô. Então, tem um grupo que faz estudos sobre os livros sagrados de Telema. Então, o meu contato dentro de tarô, mais atualmente, ele está sendo muito mais voltado para a questão ritualística. E vez ou outra que eu faço essas tiragens para um amigo, um colega, mas são demandas que, como eu conversei, elas continuam sendo muito mais voltadas a questões de relacionamento, a dificuldades em casa, dificuldades com parceiro, com parceira, inseguranças, questões de receio com a traição, que vem acontecendo muito. E vez ou outra, por exemplo, questões de dificuldade no trabalho, dificuldades na universidade. Então, sempre são mais voltadas a problemas que as pessoas querem entender o que está acontecendo. Muito pouco entender o que ela pode fazer para evitar, mas mais para entender o que está acontecendo agora que já está no problema. E no âmbito do virtual, bem, provavelmente durante a pandemia você se tornou mais ativo dentro das redes sociais, dentro do universo da internet. Então, queria saber se você, enquanto praticante de tarô, enquanto indivíduo espiritualizado, dentro do universo virtual, de que modo mudou a sua forma de participação? Se você começou a consumir mais conteúdo, começou a participar de mais grupos, chegou a criar perfil específico em rede social sobre o tema, se isso aumentou. Sim, teve uma época que eu cheguei até a pensar em começar a trabalhar um pouco mais com o tarô e começar a ser um pouco mais ativo, entende? Mas acaba que com as questões do trabalho eu tenho pouca dificuldade em ter tempo para conseguir organizar e dizer assim, esse tempo aqui eu vou tirar para ser tarólogo, vou me organizar, vou ter minha agenda. Então foi um projeto que por tempo, mas eu cheguei a fazer um Instagram, eu cheguei a me organizar, mas foi um projeto que preferi dar uma pausa, então deixei um pouco mais para frente enquanto eu conseguia resolver outras situações que demandavam um pouco mais de urgência na minha vida, entende? Teve que olhar e dizer até onde dava para continuar com aquilo. Não pela questão em si de rentabilidade, mas mais de o quanto eu estava disposto a investir do meu tempo e da minha disposição, sabendo que aquilo ia me gerar um cansaço, que eu ia precisar realmente trabalhar com aquilo a sério, fazer conteúdo. Então era uma coisa que eu ia entender e ter que botar para frente, entender que eu ia ter que fazer um bom trabalho se eu quisesse trabalhar com aquilo. Então foi uma coisa que no momento eu entendi que eu não estava no momento de conseguir essa responsabilidade, de conseguir realmente dar passo a passo com esse projeto que eu estava. E enquanto usuário, você aumentou assim, YouTube e tal, além do próprio tarô, outros temas de contexto do espiritual também? Sim, acho que, como comentei, foi na época de pandemia, aí que eu tive mais contato com os assuntos de espiritualidade, do oculto no geral. Então, foi uma época em que eu realmente investi meu tempo em ler sobre isso, em estudar, em ver sobre práticas, sobre leituras. Foi uma coisa que eu realmente mergulhei de cabeça. Então, meu tempo foi bastante investido nisso. E agora, indo para outra parte da nossa entrevista, que aí a gente vai falar, talvez, da parte mais complicada, que foi o momento político que a gente viveu durante a pandemia. Já deu para notar pelo seu discurso o desprazer pelo governo Bolsonaro. Extremo desprazer. Vale ressaltar o extremo no começo. Então, a gente traz essa dúvida. Como foi, se foi de alguma forma afetado no seu dia a dia, na sua forma de lidar com o sagrado, essa vivência do momento político durante a pandemia, com o governo Bolsonaro, ênfase do negacionismo científico, e se o tarô teve alguma parte nesse processo, seja colaborando você a se manter mais, digamos, positivo
Entendi. Tentar achar alguma coisa, um ponto positivo no dia a dia, né? Porque toda vez que a gente abriu o Instagram, uma rede social, tinha ele cometendo alguma gafe em rede nacional, ele fazendo algum comentário extremamente inapropriado, extremamente baixo, de um calão, que não compete a um presidente de uma nação como o Brasil. Então foi extremamente difícil. Foi impossível, na realidade. Quem conseguiu sobreviver à pandemia e ao governo Bolsonaro, tá de parabéns. Porque não é uma coisa que devia ter acontecido ao mesmo tempo, e muito menos uma coisa que foi fácil de sobreviver. Porque foi, como você começou introduzindo, um desprazer. Era todo dia você vê descaso com a ciência, você vê descaso com a educação, você vê que a ciência e a educação que estavam lá, que estavam investigando sobre a vacina, que estavam fazendo o trabalho delas, que estavam lá na pesquisa, nas universidades, nos laboratórios, e todo santo dia, toda oportunidade, ele tinha que aparecer e falar mal e criticar, sendo que tinha resultado sendo apresentado, enquanto ele só preferia fechar os olhos e oferecer ivermectina com avestruz. Então é muito complicado, você tem que respirar muito fundo nessas horas pra não começar a xingar sem perceber, entende? Sim. Mas o tarô e principalmente acho que o tarô e minhas práticas com Tossi foram para conseguir passar pela pandemia com sanidade mental, porque era muito difícil, era realmente desesperador, porque você conseguia olhar para todos os âmbitos do que estava acontecendo com a pandemia, o caos no meio ambiente, o caos na educação, o caos na saúde, o caos na agricultura, nossa, tudo dentro do Brasil estava se encaminhando para um caos completo, estava inserido dentro de um caos completo. E a gente era só refém. A gente só conseguia olhar enquanto todo santo dia, de alguma forma diferente, o Brasil era sucateado, vendido ou massacrado. Então foi realmente um período muito difícil em que o tarô ele servia como um conforto, como realmente perguntar alguma coisa boba, tirar um tarô para saber se eu ia ver alguma coisa ou ver um filme, pra realmente ter uma coisa para espairecer, entende? Ter um alívio, dizer, nossa, o tarô me mandou escolher esse filme aqui, que filme bom. Nossa, consegui ficar mais feliz. Foi realmente um escape, foi o tarô na pandemia associado ao que acontecia do Bolsonaro na televisão, foi isso, foi você usar aquilo como escape, pelo menos para mim, eu usei como uma forma de eu conseguir lidar com as coisas que eu vi na televisão, que eu vi acontecendo na minha cidade, que eu vi acontecendo no meu estado, no meu país. Então, o que deu para fazer foi sobreviver. Realmente. E você acredita que, agora que nós estamos num contexto pós-pandemia, pós-governo Bolsonaro, o bolsonarismo ainda tá aí, mas felizmente. Bolsonaro, felizmente, já se foi, vai ficar por lá por uns 8 anos no mínimo. E sem salário. Também, e sem salário. E num contexto cibernético, que a gente já tá agora, né, tudo bem virtualizado, você acredita que a forma de lidar com o tarô, ela é diferente em relação a quando você começou a lidar com ele? Eu acho que sim. Eu acho que hoje foi como a gente falou sobre aquela questão do tarô ser uma ferramenta. E ferramentas elas evoluem, entende? É como um carro. O primeiro carro que ele foi inventado, hoje em dia, ele praticamente tem nada a ver com os carros que a gente vê hoje em dia. Desde a fibra que bota nele. O conceito é o mesmo, mas agora tudo que foi criado em volta dele foi se aperfeiçoando para que ele tivesse o melhor design, o melhor desempenho. A mesma coisa é o tarô. Eu sinto que o tarô é uma ferramenta que ele tem constante evolução. E à medida como nós, como sociedade, vamos evoluindo, nós damos novos significados, novas significâncias às coisas, sinto que o tarô ele tende a ir acompanhando essas tendências. Ele sempre está de alguma forma conseguindo se encaixar na sociedade, conseguindo uma forma de sobreviver, de se adaptar. Então esse tarô vindo pro cibernético, eu sinto que é muito interessante. Até o ponto ali do, por exemplo, uma coisa que eu critico bastante com o tarô virtual. Sabe a cyberdivinação? Eu acho uma coisa extremamente tensa. Porque eu acho que quando você joga pra máquina tirar seu tarô, eu não sei, fica muito mais impessoal do que você só fazer uma consulta virtual. Então, pra mim, pessoalmente, eu não faço e eu nunca cheguei a testar pra ver se funciona ou não. Se alguém faz, eu respeito, entende? Maneiro, se você faz e tá funcionando pra você, pode continuar. Mas uma coisa que pra mim eu não consigo ver sentido e não consigo ver a prática em si se encaixando naquele sentido, entende? Naquele sentido de um sistema randomizando pra mim 3 cartas. Ou então alguns que fazem, sei lá, uma cruz celta. Então, pra mim, isso pega bastante, entende? É uma questão pessoal mesmo, tá? Como um algoritmo pode reproduzir um acaso que tem uma origem, botando um termo mais geral, uma origem mística? Como é que um algoritmo que ele é puramente matemático pode reproduzir isso? Eu também fico meio assim, pode funcionar, já vi algumas pessoas que utilizam e são adeptos desse uso, que acreditam que assim, pelo menos para uso, para coisas assim, energia do momento, para dúvidas pontuais de tiragem de 1 ou 2 cartas, diz que funciona. Sim.
uns tópicos assim mais simples, né? Isso. Dia a dia, corriqueiro, mais fácil também, né? Praticidade. É uma questão de sim ou não, geralmente, que funciona na maioria das vezes. Mas, como você falou, uma tiragem de Cruz Celta, uma tiragem de mais cartas que demandaria um trabalho muito mais apurado, um próprio esforço do tarólogo, de ele ter um conhecimento muito mais profundo e Exato. você deixar isso na responsabilidade de um programa, bem, eu tenho minhas ressalvas, eu tenho minhas críticas nesse ponto também. Eu entendo quem faz, mas eu tenho meus pontos, então eu só não faço. Eu prefiro tirar meu tarozinho aqui, vou lá, tiro minhas cartinhas, dou uma embaralhadinha, pá, resposta. Perfeito. Pra mim funciona assim, mas quem funciona faz assim, perfeito, viu, pessoal? Respeito muito vocês. A gente vai entrar nas últimas perguntas da nossa entrevista, que elas já vão ser pontos bastante pessoais de sua visão de mundo, de suas esperanças de futuro. Primeiramente, eu queria saber se você, enquanto indivíduo espiritualizado, se percebe alguma diferença na forma como a sua visão de mundo é hoje e se ela difere de como era antes da pandemia acontecer. Sim, como eu falei agora, como eu me encontro dentro desse contexto telêmico, muito das formas com qual eu lidava com a vida antes da pandemia, até durante, foi bastante afetada. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que eu lidava com situações em que eu era muito afetado, então às vezes os problemas mais simples faziam com que todo meu dia fosse perdido. Então, hoje em dia, me encontrando e me entendendo como um telemita, eu consigo ver que tem coisas que acontecem no meu dia que dependem única e exclusivamente de como eu vou lidar com isso. Então, hoje em dia, eu tenho um pensamento simples, que eu só tenho controle sobre mim. Eu não posso impedir que alguém faça algo, que alguma coisa venha acontecer comigo. Eu só vou poder lidar com como eu vou lidar com isso depois. Então, às vezes, como eu lidava antes, toda essa tristeza, todo esse rancor, esse sentimento exacerbado, ele não fazia bem espiritualmente pra mim, entende? Era como se eu ficasse só acumulando peso, acumulando peso, acumulando peso. E às vezes acontecia uma coisa extremamente simples e extremamente fácil de ser resolvida, mas eu já tava tão cansado que aquilo era só a gota d'água que faltava para eu perder toda a minha semana, todo o meu dia. Então era uma coisa que eu conseguia notar que estava me prejudicando. Eu não entendia quando começou, mas eu entendia que estava me prejudicando. E agora, me entender nesse contexto de Telemann, eu consigo entender os problemas que acontecem no meu dia, eu consigo entender até onde eu posso lidar com isso, até onde eu posso exercer minha verdadeira vontade, onde eu estou infringindo a verdadeira vontade do outro, e até onde alguém vai infringir a minha verdadeira vontade. Que afinal de contas, eu tenho que entender que eu não posso ser só passivo ao universo. Eu não posso só esperar que tudo vá se encaminhar como eu quero, ou que o universo em si conspire para fazer com que as coisas da minha vida se encaminhem bem, e as pessoas que me tentam ou que desejam o meu mal sejam punidas. Então eu gosto de acreditar que eu tenho o meu espaço e tenho a minha limitação da minha verdadeira vontade, onde eu exerço o meu ser, e além daquilo eu não irei me envolver, e aquele que passar a fim de impor a vontade dele acima da minha será combatido, veementemente combatido. E em relação a futuro, esperanças de futuro, depois do período pandêmico, você acha que a sua forma de ver o futuro, de esperar que vem pela frente, mudou? E um outro nível da pergunta seria se existe alguma diferença dessa visão de futuro para as pessoas espiritualizadas e não espiritualizadas. Se você acredita que existem futuros distintos de acordo com esse posicionamento pessoal das pessoas. Eu acho, porque isso vai partir de uma coisa que eu acredito muito, que nossa realidade é moldada a partir muito do nosso ponto de vista. Já tentou prestar atenção em um número por muito tempo? Você vai perceber a correlação desse número que você está prestando atenção o dia inteiro. Isso não é bobeira. Seja na placa de um carro, seja no semáforo quando está acontecendo alguma coisa, seja no rótulo de alguma coisa, você só vai notar aquele número, porque sua atenção está direcionada e focada naquilo. Então, quando você consegue focar e direcionar sua atenção ao seu ser com um propósito, você consegue focar melhor sua atenção. É uma coisa que eu penso muito junto das minhas práticas espirituais, práticas individualizadas, minhas práticas mágicas, por assim dizer. Eu acredito que quando a gente consegue focar a nossa vontade, a nossa consciência com um propósito, a gente consegue muito moldar, mesmo que de forma leve, as coisas que acontecem, o rumo como as coisas tomam no nosso dia a dia, entende? Sejam por essas pequenas correlações, sejam por pequenas características. Mas eu acredito que para o indivíduo espiritualizado, o futuro ele vai ser muito mais da forma como ele espera encarar devido às coisas como são postas na vida dele. Foi como eu falei agora há pouco. Eu lido com as coisas à medida como elas vêm aparecendo. Então eu não vou me preocupar com uma situação que talvez não tenha necessidade de me preocupar agora. Eu resolvo o que tem que ser resolvido, foco no agora, porque acaba que não faz muita diferença pra mim, principalmente depois da pandemia, perceber que eu poderia ter perdido meu pai, eu poderia ter perdido minha mãe. Então pra mim hoje em dia faz muito mais sentido viver a minha vontade e pelo menos, mesmo que dê errado lá na frente, eu saiba que eu vivi a vontade da forma como eu quis, que não foi uma vida em que eu fui imposto, que eu
deveria ser, o que eu deveria fazer, aonde eu deveria ir, que todas as decisões e os passos que eu tomei foram passos e decisões que eu decidi tomar. Então, pra mim, o futuro ele vai se mudando dessa forma. No caso, pra mim, como indivíduo espiritualizado. E pra gente finalizar, que seria basicamente um apanhado do que você falou aqui, das suas interpretações, do que você acredita. Então, qual é a importância do tarô pra sua vida? Essa é difícil, hein? Mas o tarô em si, como eu falei, ele é uma ferramenta, ele é um sistema de comunicação, ele é uma companhia que eu tenho em momentos difíceis, mas ele vai ser realmente esse suporte. Eu uso o tarô para trabalho, eu uso o tarô para conseguir me conectar com, por exemplo, às vezes em algumas práticas e algumas práticas ritualísticas, eu quero saber se é o momento adequado para iniciar um ritual. Como é que eu faço isso? Eu utilizo o tarô, eu acendo uma vela, eu tento entrar em contato com a entidade que eu estou proposto a trabalhar. Eu tento então realizar esse contato e vou interpretando as mensagens que são me passadas naquelas tiragens, baseadas naquela pergunta. Então o tarô ele consegue se inserir desde a pergunta mais boba de, por exemplo, sei lá, tô com dinheiro sobrando, posso pedir uma pizza? Ou devo pedir uma pizza? Ou vai ser tranquilo pedir uma pizza? Até pra saber se tá na hora certa de eu trabalhar com o demônio. Então esse é o tarô pra mim. Ele é uma coisa que é impossível desassociar ele hoje em dia de quem eu sou. Então o Josenias ele é Josenias fonoaudiólogo, Josenias tarólogo, mas é tudo a mesma coisa. Então hoje quem eu sou, eu não consigo desassociar o tarô de forma alguma. Desde a hora do trabalho até o final do dia, o tarô tá sempre comigo. Sempre de alguma forma me dando um conselho, sempre de alguma forma nas minhas práticas mágicas, sempre no dia a dia, nas situações mais corriqueiras. Então o tarô pra mim ele é essencial, entende? É realmente uma ferramenta que eu agradeço muito por ter sido desenvolvido e agradeço muito por ter conseguido ter contato com ela, porque desde os momentos mais difíceis com os quais eu já passei durante a pandemia, depois dela, situações pessoais com os quais conselhos do tarô, coisas com quais mensagens que eu fui interpretar me fizeram muito bem. E eu não posso só deixar tudo a cargo da coincidência. Então, mesmo que não faça sentido para algumas pessoas o tarô em si, e você acreditar que aquelas 78 cartas conseguem dizer como vai ser o seu futuro, uma estatística, uma probabilidade, para mim ele é muito importante por isso. Ele é uma ferramenta que para mim é eficiente, para mim é funcional. E se tá funcionando para mim, é isso que importa. Então, essa é a minha prática com o tarô. Enquanto estiver funcionando, enquanto ele é viável, enquanto ele é útil para mim, enquanto ele me faz bem e me ajuda a ser quem eu sou, ele é imprescindível. Perfeito. Josenias, muito obrigado por ter aceitado participar da nossa entrevista, por estar aqui no nosso podcast e por essa conversa que a gente pôde aprender muito. Você trouxe mais sobre a questão de Telemann, que a gente não escuta muito dessa forma. Apesar de ser uma doutrina que ela tem seu impacto, que ela é conhecida, a gente não vê tanto debatendo, as pessoas falando mais abertamente, com o coração aberto, como você trouxe. E eu acho que isso foi uma das coisas que eu achei mais ricas pra gente aqui nessa noite, pra esse podcast. Eu até entendo a questão do Telemann ser uma coisa pouco debatida. É que o pessoal, quando senta pra ler Telemann, acha que a visão de mundo de Telemann ela é muito individualista. Só que Telemann em si, ela fala sobre individualidade no ponto da verdadeira vontade. Por exemplo, pensa que todo mundo tem um caminho ao qual ele tem que traçar. Essa é a sua verdadeira vontade. Você consegue optar. Se você vai viver as coisas que você está destinado a viver, o que você pode viver e vai te fazer bem viver aquilo, coisas que você decide viver, ou você vai se privar disso, seja porque sofreu influência de outra pessoa, seja porque você escolheu desistir daquele projeto, seja porque você não teve coragem daquilo. E até quando você passa por situações que te impossibilitam daquilo, tentar entender que você pode viver a sua verdadeira vontade, mesmo no pior trabalho, mesmo no trabalho que você paga mal. Você tem que entender, por exemplo, que você tá naquela situação, inserido naquele contexto horrível, mas que aquilo não é definitivo. Aquilo é só passageiro até que a situação possa ser contornada e que você não tá parado. Você tá fazendo o melhor que você pode com a situação que você tem. E aí quando você consegue exercer a sua verdadeira vontade, você impulsiona os outros a fazerem sua verdadeira vontade. Cada homem e mulher em Telemann está destinado a brilhar como uma estrela. Então quando você faz aquilo que você está destinado a fazer, você é aquele com quem você deve ser, você incentiva o outro a ser também. Porque já que você não tem pudor em ser quem você é, porque o outro vai ter. Então essa é a visão de Telemann. Nós somos individualistas para incentivar o outro a ser quem ele quer ser, e não quem a sociedade nos molda a ser para se encaixar num padrão pré-estabelecido. Então é isso que me atrai em Telemann, entender que eu posso ser eu e não tem problema ser eu. Muito obrigado por ter trazido isso pra gente e por tudo mais que você trouxe. Essa foi nossa primeira entrevista da série de episódios do mês de agosto voltados à prática do tarô em tempos de pandemia. Fiquem ligados que na próxima sexta, nesse mesmo horário, teremos a penúltima conversa sobre esse tema, com a convidada Kendra Stradman. Fique por dentro das novidades e conheça mais sobre o tarô e o misticismo em nossas redes sociais. Estamos no Instagram pelo @Misticiencia, no YouTube com o canal Projeto Misticiencia e no Spotify com o podcast Misticiencia. Também temos nosso site, o portal Misticiencia, que você pode acessar pelo endereço misticiencia.org.
wordpress.com. Lembrando que nossa pesquisa sobre a prática do tarô em tempos de pandemia via Google Forms continua aberta e podem participar dela todas as pessoas que leem, praticam, estudam e têm qualquer tipo de contato com o tarô. É um questionário de questões objetiva com somente 20 questões, muito fácil e rápido de responder. Você pode acessá-lo pelo link da bio do nosso Instagram e sua contribuição ajudará muito no desenvolvimento do estudo acadêmico sobre tarô e na compreensão da prática do oráculo no Brasil durante os últimos anos. A opção de deixar os dados para participar das entrevistas sobre a prática do tarô em tempos de pandemia em nossas lives e podcasts já não está mais disponível, pois já estamos concluindo essa fase, mas a Misticência continua. Então, se você é pesquisador, estudante ou artista que tenha ou deseja realizar produções sobre tarô, estamos abertos a parcerias para produção e divulgação de conteúdos. Queremos construir uma comunidade voluntária voltada aos estudos e interpretações artísticas do tarô, com o objetivo de expandir esse campo do conhecimento e a divulgação dessas produções para o público. Nossa equipe de voluntários dará o suporte teórico, metodológico e técnico para a produção e preparação do material a ser divulgado em nossas redes, podendo ser post em carrossel, reel, live, vídeo, texto ou podcast. Se quiser fazer parte dessa ideia, é só entrar em contato conosco pelo nosso Instagram ou pelo e-mail misticiencias@gmail.com. O podcast Misticiencias se despede por aqui. Até o próximo episódio.